O sol de verão em São Paulo batia forte no dia do meu casamento, transformando o ar úmido em uma névoa sufocante que grudava na pele como um véu invisível. Eu, Ana Clara, aos 28 anos, nunca imaginei que estaria ali, no jardim dos fundos da chácara da família de Rafael, vestida de branco, com o coração acelerado não só pelo calor, mas pela promessa de um futuro que parecia finalmente ao meu alcance. Cresci em uma casa simples no interior de Minas Gerais, filha de um professor e uma costureira, sempre sonhando com uma vida maior, mas sem exageros. Rafael era o oposto, urbano, confiante, com aquele sorriso que iluminava salas inteiras. Nos conhecemos há 2 anos, em uma feira de livros no centro da cidade, onde ele trabalhava como editor e eu como assistente de marketing em uma pequena agência. Ele me conquistou devagar, com conversas sobre literatura brasileira e passeios pelo Parque Ibirapuera nos fins de semana chuvosos. Rafael era viúvo, perdia a primeira esposa em um acidente de carro há 5 anos, e isso o tornava ainda mais atraente aos meus olhos. Um homem que já havia sofrido, mas escolhia o amor de novo. "Você me faz acreditar no recomeço, Ana", ele disse uma vez durante um jantar à luz de velas em um restaurante escondido na Vila Madalena. Eu me sentia especial, escolhida, mas no fundo havia uma insegurança que eu tentava ignorar. Sua família era de classe média alta, com tias tagarelas e um pai distante que olhava para mim como se eu fosse uma intrusa. Ainda assim, o noivado veio rápido, e o casamento foi marcado para o verão, com 150 convidados e flores brancas que perfumavam o ar. A cerimônia foi um borrão de emoções. Eu caminhei pelo corredor de grama recém-cortada, o vestido leve balançando ao vento morno, enquanto a orquestra tocava uma versão suave de "Ai que saudade doce". Rafael esperava no altar improvisado, de terno cinza claro, os olhos castanhos fixos em mim com uma intensidade que me fez corar. Seus votos foram poéticos, falando de laços eternos e de como eu o curara de uma dor antiga. Os meus saíram tremidos, mas sinceros. "Você me deu raízes em uma cidade que eu temia, Rafael. Prometo te amar todos os dias." O beijo selou tudo, e os aplausos ecoaram como uma onda de aprovação. A festa seguiu animada, com samba rolando no salão coberto e mesas cheias de feijoada light e brigadeiros gourmet. Dancei com minhas amigas de infância, que vieram de Belo Horizonte só para isso, rindo das histórias antigas, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. Mas à medida que a noite avançava, uma fadiga sutil começou a me invadir. Culpei o cansaço da preparação. Semanas de provas de vestido, listas de convidados e discussões com a cerimonialista sobre o cardápio. Rafael notou, puxando-me para um canto mais quieto perto das luzes de fairy que piscavam nas árvores. "Tudo bem, amor? Você parece pálida", ele murmurou, a mão quente na minha nuca. Eu sorri encostando a cabeça em seu ombro. "Só o dia perfeito me deixando exausta." "Vamos para o hotel logo." Ele assentiu, beijando minha testa, e chamou o carro. A despedida foi rápida, com abraços e pétalas jogadas por todos. No elevador do hotel, no centro da cidade, um prédio moderno com vista para a Avenida Paulista, eu me senti flutuando. O quarto era luxuoso, com lençóis de algodão egípcio e uma garrafa de champanhe gelada na mesinha. Desfizemos as malas em silêncio, rindo baixinho das lembranças do dia. Eu tirei o vestido com cuidado, vestindo um camisola de seda que comprei especialmente para a noite de núpcias. Branca, simples, mas que me fazia sentir sexy pela primeira vez em muito tempo. Rafael abriu o champanhe, o pop ecoando no quarto silencioso, e serviu 2 taças. "Ao nosso futuro, Ana Clara, que seja cheio de surpresas boas." Ele brindou, os olhos brilhando sob a luz suave do abajur. Bebi devagar, o líquido borbulhante descendo fresco pela garganta, aliviando o calor residual do dia. Sentamo-nos na cama king size, conversando sobre planos. Viagens para a praia em Ubatuba no próximo mês, talvez uma casa própria nos subúrbios. Ele parecia tão animado, traçando círculos suaves nas minhas costas, que eu me permiti relaxar completamente. Foi então que algo mudou. Uns 15 minutos depois do brinde, uma náusea leve surgiu no estômago, como se o champanhe tivesse azedado de repente.
Pisquei, tentando afastar a sensação, mas Rafael se inclinou para mim, o rosto sério de um jeito que eu nunca vira. Seus dedos apertaram o meu braço com mais força do que o normal. Ana, ele disse a voz baixa e controlada, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração deu um salto, achando que era sobre o passado dele. Talvez uma confissão sobre a ex-mulher. Mas as palavras que saíram de sua boca foram como um soco. Eu te envenenei. O mundo parou. Eu o encarei, o riso nervoso escapando dos lábios antes que o pânico tomasse conta. O quê? Rafael, isso é brincadeira, né? Para me assustar na nossa primeira noite? Mas ele não sorriu. Seus olhos, aqueles mesmos que me olhavam com amor horas antes, agora carregavam uma frieza que me gelou por dentro. Não é brincadeira, amor. O champanhe tem algo que vai te fazer dormir para sempre. Você acha que eu poderia casar com alguém como você? Uma garota de interior que nunca se encaixaria na minha vida? As palavras ecoavam no quarto, misturadas ao zumbido distante do ar-condicionado. Meu estômago revirou e eu me levantei cambaleando, a taça caindo no carpete com um som abafado. Por quê? Rafael, por quê? Ele se recostou nas almofadas, calmo como se discutisse o tempo. Porque você descobriu demais, sobre o dinheiro, sobre o que eu fiz para herdar tudo. E agora vai embora quietinha. O pavor se instalou como uma onda fria, o corpo começando a formigar. Eu corri para o banheiro, vomitando o que pude, as lágrimas borrando a visão no espelho. 30 minutos. Ele disse que levaria 30 minutos para agir. Meu Deus, o que eu fizera de errado para merecer isso? O som da porta do quarto se fechando me alertou. Ele saíra, me deixando sozinha com o veneno correndo nas veias. Mas, no meio do desespero, uma faísca de raiva acendeu. Eu não ia morrer assim. Não na minha noite de núpcias. Peguei o telefone na bolsa, os dedos trêmulos discando para a emergência, enquanto o quarto girava ao meu redor. O quarto do hotel girava como um carrossel descontrolado. As paredes de vidro da suíte refletindo as luzes neon da Avenida Paulista lá embaixo, piscando como estrelas distantes e impiedosas. Meu corpo pesava, os braços moles como se o veneno já estivesse dissolvendo minha força, mas eu me agarrei ao telefone com unhas cravadas na palma da mão. Alô, socorro, meu marido. Ele me envenenou, no Hotel Paulista, quarto 1502. Por favor, venham rápido. Gaguejei para a voz calma do atendente do SAMU, que me pedia para manter a calma e descrever os sintomas. Náusea, tontura, formigamento nas extremidades. Eu repetia as palavras como um mantra, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto, misturando-se ao suor frio que brotava na testa. Lembrei-me de tudo em flashes, o champanhe, o brinde, o sorriso dele que agora parecia uma máscara cruel. Como eu pude ser tão cega? Rafael, o homem que me cortejara com livros de Clarice Lispector e piqueniques no Parque do Carmo, o viúvo sensível que chorara no meu ombro, contando sobre o acidente da esposa. Era tudo mentira? Meu estômago se contorceu de novo e eu me curvei sobre o vaso sanitário, vomitando o que restava, o azulejo frio contra a bochecha me ancorando à realidade. 30 minutos. Ele dissera 30 minutos. Olhei o relógio no celular. 22 haviam se passado desde o brinde. O tempo corria como um ladrão, roubando minha chance de sobreviver. Ouvi passos no corredor e meu coração disparou. Seria ele voltando para terminar o serviço? Me arrastei até a porta do banheiro, trancando-a com o trinco frágil, e me encostei na madeira, o peito arfando. Rafael, é você? Sussurrei, mas só o silêncio respondeu, quebrado pelo sirene distante se aproximando. Graças a Deus. Minutos se arrastaram como horas, até que batidas firmes ecoaram na porta do quarto. Samu, abra a porta, senhora. Minha voz saiu rouca, fraca. Estou. No banheiro. A porta está trancada. Meu marido. Ele fugiu. Eles arrombaram a porta externa com eficiência treinada, e logo paramédicos invadiram o espaço, vozes profissionais cortando o pânico. Uma mulher de jaleco azul, com o crachá dizendo Doutora Marina, ajoelhou-se ao meu lado, avaliando meus sinais vitais,
enquanto injetava algo no meu braço. Carvão ativado, ela explicou, para absorver o veneno. Segure firme, Ana Clara. Você vai ficar bem. O que ele usou? Alguma ideia? Eu balancei a cabeça, as palavras embolando. Champanhe. Disse que era para eu dormir para sempre. Sobre dinheiro. Herança. Seus olhos se estreitaram, mas ela não perguntou mais, focando em me estabilizar. O soro frio entrou nas veias, aliviando o formigamento, e aos poucos o mundo parou de rodopiar. Levaram-me para a maca, cobrindo-me com um cobertor térmico enquanto o elevador descia para a ambulância. Lá fora, a noite paulistana fervilhava, carros buzinando na avenida, pedestres apressados sob a garoa fina que começava a cair, umedecendo o asfalto e refletindo as luzes dos postes em poças tremeluzentes. Eu me sentia exposta, vulnerável, como se toda a cidade soubesse do meu segredo sujo. No Hospital das Clínicas, o pronto-socorro era um caos organizado. Cheiro de antisséptico misturado a gemidos distantes, enfermeiras correndo com pranchetas, o zumbido constante de monitores. Me internaram em uma ala isolada, com polícia já à espreita. Um detetive de meia-idade, o delegado Marcos, sentou-se ao lado da cama, o bloco de notas na mão calejada. Senhora Oliveira, ou devo dizer, senhora agora casada, conte tudo desde o início. Sua voz era grave, com sotaque interiorano que me lembrou de casa, de Minas. Eu hesitei, o tubo de soro balançando no braço, mas as palavras saíram aos tropeços. O casamento, o champanhe, a confissão. Ele disse que eu descobri demais sobre o dinheiro da herança, a ex-mulher, o acidente. Foi tudo encenado? O delegado anotou furiosamente, o senho franzido. Vamos investigar. Rafael Oliveira, editor bem-sucedido, família tradicional. Mas há rumores de irregularidades na herança do pai dele, que morreu há 1 ano. Suspeita de fraude no testamento. Você viu algo? Eu me lembrei de uma noite, semanas antes, quando fuçara o laptop dele enquanto ele tomava banho. Arquivos criptografados, e-mails sobre ajustes no patrimônio. Eu achara que era trabalho, mas agora... Sim, vi pastas sobre finanças. Ele me pediu para não mexer. Marcos assentiu, chamando um oficial para rastrear Rafael. Ele sumiu, mas câmeras do hotel o mostram saindo sozinho. Vamos pegá-lo. Enquanto esperava os exames, o cansaço me venceu, e eu adormeci em um sono agitado, sonhando com o altar e o veneno escorrendo como vinho tinto. Acordei com o sol da manhã filtrando pelas persianas, o quarto agora iluminado por uma luz amarelada que aquecia a pele. Uma enfermeira jovem, com dreads e sorriso acolhedor, trouxe café fraco e notícias. O antídoto funcionara. Eu ficaria bem em poucos dias. Mas o alívio durou pouco. Minha mãe ligou do interior, a voz trêmula pelo viva-voz. Filha, o que é isso que tô vendo no noticiário? Casamento e envenenamento? Meu Deus, Ana Clara, você tá viva. Eu chorei contando o essencial, sentindo o peso da decepção dela como uma âncora. Ele parecia perfeito, mãe, mas eu errei feio. Foi então que a porta se abriu e entrou Sofia, minha melhor amiga de Belo Horizonte, que fora à festa. Seus olhos vermelhos de choro, o cabelo bagunçado, ela me abraçou com força, cheirando a perfume floral misturado à ansiedade. Eu vim assim que soube. No jornal online, uma matéria sobre o casamento amaldiçoado. Como você tá, amiga, aquele canalha? Eu sempre achei ele falso, com aqueles olhares para as convidadas. Sofia era assim, direta, leal, a que me arrastava para karaokês ruins e me incentivava a sonhar grande. Sentamo-nos na cama estreita e eu desabafei tudo, o veneno ainda queimando na memória. Ele me usou, Sofia, para encobrir o que fez com a herança. E se eu não tivesse ligado, morreria sem saber. Ela apertou minha mão, os olhos faiscando raiva. Você é forte, Ana. Lembra quando você largou o emprego ruim em Minas para vir para cá? Vai superar isso. E a polícia? Vão prendê-lo? Eu assenti, mas o medo persistia. Rafael era esperto, com contatos na editora e na sociedade paulistana. E se ele voltasse? Sofia ficou comigo o dia todo, contando histórias bobas para distrair, pedindo comida de delivery, pastel de queijo e suco de laranja,
como nos velhos tempos. Sua presença era um bálsamo, me lembrando que não estava sozinha. Pela primeira vez desde a confissão, senti uma faísca de determinação. Eu ia desvendar aquilo, confrontar o passado dele e reconstruir minha vida. Mas à noite, quando as luzes do hospital se apagaram e a chuva tamborilava na janela, o telefone tocou com um número desconhecido. Ana, é só o começo. Fuja enquanto pode, sussurrou uma voz distorcida antes de desligar. Meu sangue gelou. Rafael, ou alguém pior. O pesadelo estava longe de acabar. A chuva da noite anterior havia se transformado em uma garoa insistente pela manhã, molhando as ruas de São Paulo com uma umidade que grudava nas janelas do hospital como lágrimas não derramadas. Eu me encolhi na cama, o telefone ainda quente na mão trêmula após aquela voz sussurrada que ecoava na mente. Fuja enquanto pode. Meu coração martelava, e o quarto, com suas paredes brancas e o cheiro de desinfetante, parecia uma prisão de vidro. Sofia, que cochilara na poltrona ao lado, acordou sobressaltada com meu suspiro. O que foi, Ana? Você tá pálida de novo. Seus olhos, inchados de preocupação, fixaram-se em mim, e eu mostrei o celular. O número bloqueado agora como uma cicatriz digital. Alguém ligou, voz distorcida, ameaçando. Minha voz saiu rouca, como se o veneno tivesse deixado resquícios na garganta. Sofia pegou o aparelho, checando o histórico, e praguejou baixinho. Filho da puta. Deve ser ele ou alguém do círculo dele. Vou chamar o delegado agora. Ela se levantou, o moletom amarrotado, e saiu para o corredor, onde o burburinho das enfermeiras misturava-se ao som distante de um carrinho de refeições. Sozinha, eu me senti pequena, o braço ainda preso ao soro que pingava devagar, como um relógio contando os segundos da minha nova realidade. Como o amor virara isso? Rafael, com seu riso fácil e mãos gentis, agora um fantasma cruel nas sombras da cidade. O delegado Marcos voltou menos de 1 hora depois, o terno cinza úmido da garoa, trazendo um café preto que cheirava a amargor forte. Ele ouviu o relato da ligação com o senho franzido, anotando no bloco já gasto. Pode ser ele, sim. Rastreamos o celular dele até uma torre em Guarulhos ontem à noite, mas sumiu depois. Editoras como a dele têm contatos, gente que cobre pegadas. Mas você fez bem em gravar? Não? Tudo bem. Vamos monitorar sua linha. Sua voz era reconfortante, com aquele sotaque mineiro que me transportava para as montanhas de casa, onde as traições pareciam menores, resolvidas com um café e conversa fiada. E a herança? Descobriu mais? Perguntei sentando-me devagar, o corpo ainda fraco, mas a mente afiada pela raiva. Marcos hesitou, olhando para Sofia, que assentira encorajadoramente. Bom, off the record, o pai de Rafael, o velho Oliveira, morreu de infarto há 1 ano, mas o laudo médico tinha inconsistências. E a ex-mulher? O acidente de carro em 2018, na rodovia dos imigrantes. Freios falharam, mas mecânico independente disse que pareciam sabotados. Nada provado na época, família abafou. Agora, com sua denúncia, reabrimos. Encontramos e-mails no laptop dele. Você tinha razão sobre as pastas. Fraude no testamento. Ele forjou assinaturas para herdar tudo, uns 2 milhões em imóveis e ações. A ex-mulher sabia, já ameaçou divorciar e contar para os advogados. As palavras caíam como pedras no estômago, confirmando o que eu intuíra na névoa do pânico. Rafael não era só um traidor. Era um assassino em potencial, usando o casamento como cortina de fumaça para me silenciar. Sofia apertou meu ombro, os dedos firmes como âncoras. Viu? Você não estava louca. Aquele safado te usou como bode expiatório. Mas o alívio misturava-se ao terror. Se ele matara antes, o que faria agora? O delegado prometeu proteção, um policial à paisana no hospital e escolta para quando eu saísse. Fique quieta por enquanto. A mídia tá louca lá fora. Noiva envenenada em SP tá bombando nos portais. Evite. Ele saiu, deixando o quarto em silêncio, quebrado só pela garoa que escorria na vidraça, borrando a vista da cidade cinzenta. Minha mãe chegou à tarde,
vinda de Belo Horizonte em um ônibus noturno que a deixara exausta, os olhos vermelhos sob os óculos tortos. Ela me abraçou com cheiro de sabonete caseiro e pão de queijo embrulhado na bolsa, um pedaço da minha infância em meio ao caos. Minha filha, como ele pôde? Eu te avisei para não casar tão rápido, mas você estava tão feliz. Sua voz tremia, misturando repreensão e dor, e eu chorei no ombro dela, o tecido da blusa úmido contra a minha bochecha. Eu sei, mãe. Achei que era o conto de fadas que eu merecia, mas errei feio, confiei demais. Ela alisou meu cabelo, como fazia quando eu era criança e caía da bicicleta nas ruas de terra vermelha. Erros nos fortalecem, Ana Clara. Você é daquelas que renascem, como as jabuticabeiras depois da seca. Agora descansa, eu fico aqui. Com ela e Sofia, o dia passou em conversas baixas e refeições hospitalares que mal tocávamos. Sofia contou anedotas de Minas para distrair. A vez que dançamos forró em uma festa de São João, e eu tropecei no vestido. E minha mãe preparou um chá de boldo com água quente do bebedouro, insistindo que curava tudo. Pela primeira vez, senti um vislumbre de força. Não era mais a noiva ingênua, mas uma sobrevivente, com raízes profundas o suficiente para me erguer. Mas o entardecer trouxe uma nova sombra. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Uma foto granulada do altar do casamento com a legenda: "Você estragou tudo. Pague pelo que viu." Meu estômago revirou, e eu mostrei para as duas, que palideceram. "Chama o delegado, Sil", exclamou Sofia, já discando. Mas antes que ele chegasse, um barulho no corredor me alertou. Passos rápidos, uma voz masculina discutindo com a recepcionista. "Sou família. Preciso ver a Ana." Meu sangue gelou. Era o primo de Rafael, Eduardo, aquele cara pomposo da festa, com riso falso e mãos inquietas. Ele irrompeu na porta, o rosto suado, olhos evasivos. "Ana, pelo amor de Deus, é mal entendido. Rafael tá louco, mas ele te ama. Volta para casa, a família resolve." Sua voz era suplicante, mas eu vi o pavor por trás, cúmplice talvez nos negócios sujos. "Saia daqui!" gritei, a voz ganhando força pela primeira vez. Minha mãe se plantou na frente, ereta como uma sentinela. "Você e seu primo são veneno para os outros. Polícia já sabe de tudo." Eduardo recuou murmurando desculpas, mas o dano estava feito. O medo se instalara de novo, misturado a uma fúria que queimava. Quando o delegado chegou, interrogou o ar, mas Eduardo já fugira pelo elevador. "Eles estão acuados", disse Marcos, atualizando. Rafael foi visto em um motel na Marginal Tietê. Cerco fechando. A noite caiu com trovões distantes, a garoa virando chuva forte que batia na janela como punhos. Eu me deitei, exausta, mas o sono veio leve, carregado de determinação. Amanhã eu assinaria o divórcio, contaria tudo para os jornais se preciso, e começaria de novo. Mas no escuro, o telefone piscou mais uma vez. "Amanhã você vai desejar ter morrido." O impensável se aproximava, e eu sabia que o confronto final era inevitável. A chuva da noite se transformara em um temporal intermitente pela manhã, com trovões ecoando como rugidos distantes sobre os arranha-céus de São Paulo. Eu me encolhi na cama do hospital, o lençol fino colando na pele úmida de suor frio, enquanto relia a mensagem no celular. "Amanhã você vai desejar ter morrido." O quarto cheirava antisséptico, misturado ao aroma terroso da chuva que entrava pela janela entreaberta, borrando a vista da Marginal Pinheiros lá embaixo, onde o trânsito engarrafado buzinava em frustração coletiva. Meu corpo ainda doía dos resquícios do veneno, mas a mente estava alerta, afiada como uma lâmina forjada no fogo da traição. Sofia e minha mãe dormiam exaustas na poltrona e na cadeira improvisada. Seus roncos suaves, um contraponto ao caos interno que me consumia. Levantei devagar, os pés tocando o piso frio, e caminhei até a janela, encostando a testa no vidro gelado. A cidade pulsava lá fora, indiferente ao meu inferno particular. Pedestres com capas de chuva correndo para o metrô, vendedores ambulantes oferecendo guarda-chuvas baratos sob os viadutos. Como eu pudera cair nessa ilusão? Rafael, com sua fachada de intelectual sensível, me transformara em peão de um jogo sujo de heranças e segredos. Mas agora, com o apoio delas,
Minha mãe, que largara tudo em Minas para me proteger, e Sofia, que me arrastava de volta à vida com sua teimosia. Eu sentia uma força nova brotando, como as árvores da Avenida Paulista que resistem às tempestades urbanas. O delegado Marcos chegou cedo, o casaco pingando água no chão, trazendo um ar de urgência que cortava o ar úmido. Bom dia, Ana Clara. Temos novidades. Sua voz era baixa, confidencial, enquanto ele fechava a porta atrás de si, evitando acordar as duas. Sofia se mexeu, abrindo os olhos, e minha mãe se endireitou, os cabelos grisalhos desgrenhados. Rafael foi pego. Na marginal Tietê, como eu disse. Tentou fugir num carro alugado, mas o cerco fechou. Tá na delegacia agora, negando tudo, mas as provas estão se acumulando. Meu coração deu um salto, uma mistura de alívio e pavor. Ele falou algo? Sobre mim? Marcos balançou a cabeça, sentando-se na beira da cama. Só balbuciou sobre um mal-entendido. Mas o laptop dele, que a polícia apreendeu na editora, tem tudo. E-mails falsificando o testamento do pai, transferências suspeitas para contas offshore, e sobre a ex-mulher. O mecânico confirmou sabotagem nos freios. Ela descobriu a fraude e ameaçou expor. O casamento com você foi para te calar. Você viu as pastas, né? Ele achou que te envenenando. Limpava a bagunça. As palavras pairaram no ar como fumaça tóxica, e eu senti náusea subir de novo, não do veneno, mas da verdade crua. Sofia apertou minha mão, os dedos frios, mas firmes. Aquela cobra. Você escapou por pouco, Ana. Agora, acaba com isso. Minha mãe, com os olhos marejados, murmurou uma oração rápida cruzando os braços sobre o peito. Deus não deixa o mal vencer, filha. Você vai depor? Assenti, a voz ganhando força. Sim. Quero olhar nos olhos dele e dizer que acabou. Marcos explicou o procedimento. Eu seria levada à delegacia sob escolta, com a advogada de defesa da mulher que o hospital recomendara. Cuidado. Ele tem família influente, mas a mídia está do nosso lado. A história explodiu. Folha, Globo, todo mundo quer a noiva sobrevivente. O trajeto até a delegacia no Brooklyn foi tenso. A van policial cortando a chuva fina, que tamborilava no teto, as ruas congestionadas refletindo as luzes dos semáforos em poças espelhadas. Sofia veio comigo, tagarelando sobre planos bobos. Depois disso, a gente vai para uma praia em Santos, só nós duas com caipirinha e sol, para me distrair do nó no estômago. Chegamos ao prédio cinzento, com sua fachada de concreto marcado pela poluição, e subimos ao terceiro andar, onde o ar cheirava a café requentado e papéis velhos. Na sala de interrogatório, separada por um vidro espelhado, eu me sentei, o coração acelerado como um samba fora de compasso. Rafael entrou algemado, o terno amarrotado da noite anterior, os olhos inchados e o cabelo desgrenhado, longe do noivo impecável do dia anterior. Ele me viu e parou, o rosto pálido como cera. Ana, por favor, escuta. Foi pânico, eu não queria. Sua voz tremia, suplicante, mas eu o cortei, a raiva fluindo como um rio represado. Não queria? Você me envenenou na nossa noite de núpcias, Rafael. Me chamou de intrusa, disse que eu não me encaixava. Mas era você o impostor, matando pela herança. A ex-mulher, o pai. Quantos mais? Ele baixou a cabeça, murmurando. Ela ia me destruir. O dinheiro era tudo que restava. Você. Você era só colateral. As palavras me acertaram como socos, mas em vez de quebrar, me fortaleceram. Colateral? Eu te amei confiando em cada mentira, mas sobrevivi. E você vai pagar por tudo. O delegado, do outro lado, observava, e Rafael desabou em confissão parcial, lágrimas escorrendo. Me ajuda, Ana, pela família que podíamos ter. Saí dali com as pernas bambas, mas a cabeça erguida, o ar úmido da rua me revigorando como um banho. Sofia me abraçou no carro de volta, rindo entre lágrimas. Você foi foda, amiga, tipo uma heroína de novela, mas real. Minha mãe esperava no hospital com um abraço quentinho e brigadeiros contrabandeados de uma padaria ali perto. Agora cura de vez. Volta para Minas um tempo, se quiser. Ou fica aqui, constrói do zero. Os dias seguintes
foram um borrão de depoimentos, manchetes. Editor confessa fraudes em casamento macabro e alta médica. O divórcio veio rápido, anulado por fraude, e a polícia prendeu o primo Eduardo como cúmplice. Meses depois, sob o sol tímido de outono na Praça da Sé, eu caminhava sozinha, o vento leve bagunçando o cabelo, sentindo o peso do passado se dissipar como névoa. Voltei para o marketing, mas agora freelance, com Sofia como sócia em um projeto de podcasts sobre histórias de superação. Minha mãe visitava todo mês, trazendo quitutes mineiros, e eu me permitia sonhar de novo, não com príncipes, mas com uma vida autêntica, raízes fortes em solo paulistano. Rafael pegou perpétua por tentativa de homicídio e cumplicidade em mortes, sua família desmoronando como castelo de cartas. Eu renasci, provando que o impensável pode ser o começo de algo maior. O amor verdadeiro, aprendi, vem devagar, de quem fica no temporal.